Olá pessoal, começando mais um programa do canal Nós Universo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia 3, praticamente 24 horas depois dos abalos sentidos aqui no Brasil, com seu epicentro registrado ao sul da Bolívia. E a gente vem aí atendendo as expectativas dos nossos telespectadores, seguidores e tudo mais, no tocante à explicação sobre esse evento de ontem. E eu queria justamente estar aqui, podendo falar de outras coisas, mas infelizmente eu tenho dentro dessa questão desse evento ocorrido ontem, um reforço às nossas teses aí defendidas nos programas e boletins anteriores sobre tudo que vem acontecendo em relação ao nosso planeta, de forma intimamente conectada ao processo de inversão dos polos magnéticos. Eu vou tentar, no programa de hoje, reconceituar com vocês 2 ou 3 pontos que são muito importantes para a nossa conscientização em relação a tudo que vem acontecendo. Então eu vou pedir a vocês a máxima atenção, o programa é curto e eu vou tentar pontuar rapidamente aqui aquilo que realmente é mais importante sobre esse assunto. Muito bem, primeiramente eu tenho que explicar para vocês que um sismo, um terremoto, ele na verdade não reconhece essa divisão territorial que existe entre os países, a questão de fronteira, esse tipo de coisa. É óbvio. Por quê? Porque o sismo se dá na Terra. Ele se dá exatamente em cima das placas tectônicas, entre as rochas que compõem a crosta terrestre e tudo mais. E nesse sentido, eu acho que o mais correto a dizer em relação ao sismo, ao terremoto de ontem, ocorrido com o epicentro na Bolívia, o mais correto a dizer é assim, que o epicentro foi ao sul da Bolívia, mas que o tremor de terra, o terremoto propriamente dito, alcançou o Brasil. Existe uma grande diferença em eu dizer que o terremoto foi na Bolívia e ao mesmo tempo raciocinar de forma a perceber que o terremoto também foi no Brasil. A diferença, e aqui eu fiz me perdoem mais uma vez o desenho, mas eu acho que de uma certa forma dá para ver legal aí. Então, mais para vocês perceberem o seguinte, o tremor, como vocês bem sabem, eu já expliquei várias vezes, ele ocorre normalmente por causa do choque entre as placas. Aí vem uma história que eu venho batendo muito em cima há muito tempo, falando sobre a desaceleração da velocidade de rotação da Terra. Essa foi uma tese colocada ano passado em congresso, justamente para começar a explicar o aumento significativo dos sismos e terremotos por todo o globo terrestre. Muito bem. Então, como você sabe, aqui é representada 2 placas, a placa do Pacífico e a placa sul-americana. No dia de ontem, uma fricção muito grande entre elas gerou a liberação de uma energia que se esparramou e encontrou um ponto de fuga para a superfície ao sul da Bolívia. Por isso que, em tese, o epicentro desse sismo foi na Bolívia. No entanto, vejam, 1.700 quilômetros na mesma latitude depois encontra o Brasil. Pelo Serviço Geológico Americano, o sismo aqui na Bolívia, no epicentro, foi registrado com 6,8. Aqui no Brasil, a gente pode dizer que houve um terremoto de magnitude 2, de 2 a 3 pontos na escala Richter. Então, olha só, é aquilo que eu estava explicando no começo do programa. Não existem fronteiras para um sismo, não existem fronteiras para um terremoto. Ele teve epicentro aqui, mas ele atingiu também o Brasil. Esse é o conceito que eu queria trabalhar com vocês primeiramente. De que, na realidade, a gente nunca pode simplesmente pensar foi lá na Bolívia, não tem nada a ver com o Brasil. É a mesma placa tectônica, é praticamente a mesma província geológica. Então, não é porque foi lá no território boliviano que não tem nada a ver com o Brasil. Tem sim. Tem sim. E exatamente a forma como eu desenhei aqui, veja, a placa do Pacífico entrando por debaixo da placa sul-americana, eu estou aqui demonstrando aquilo que eu venho realmente reforçando há muito tempo, que a desaceleração do planeta
vai fazer com que as placas se joguem mais no sentido de oeste para leste. Vocês vão ver, inclusive daqui a pouquinho, eu vou pedir para virar a câmera lá para o outro computador, ainda não, para mostrar para vocês como todos os sismos registrados ontem, que foram 52 sismos pelo mundo todo, os 52 sismos mostram que houve realmente um atrito muito grande no limiar dessa placa do Pacífico ao longo do seu trajeto todo, ao longo da sua linha toda. Então isso prova e reforça que a desaceleração da Terra, ainda que muitas pessoas não consigam perceber isso efetivamente, é a responsável pelo aumento dos sismos e principalmente pela magnitude, que agora começa a ser sempre um pouquinho mais crescente, dos sismos quando eles efetivamente acontecerem. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é exatamente esse. O epicentro foi na Bolívia, mas o Brasil sentiu, é um terremoto no continente sul-americano, atingiu efetivamente 2 países, Bolívia e Brasil, certo? As magnitudes são diferentes, mas o Brasil sofreu um terremoto ontem, tá ok? Então esse é o primeiro ponto. É bom a gente começar a pensar dessa maneira, porque adiante vocês vão ver que não é porque aconteceu no Paraguai não tem a ver com o Brasil. Vocês vão perceber a correlação instantânea que esses eventos têm. E, mais uma vez, reforço que tudo que a gente falou sobre a desaceleração do planeta hoje explica sensivelmente essa questão dos novos sismos e eles se multiplicando num número assustador, tá certo? Aqui embaixo eu vou colocar para vocês, e também na descrição do vídeo, eu vou colocar o link que vai levar vocês diretamente ao Serviço Geológico Americano, que é um dos mais confiáveis para acompanhamento e monitoramento dos terremotos ao redor do planeta todo, tá certo? Então, legal, essa parte aqui está colocada. Então, vamos começar a pensar no sismo como algo sem fronteiras, tá certo? Importante, aconteceu na Bolívia, pegou aqui no Brasil, opa, é importante, e isso conta para o nosso território também, tá certo? Agora, fora a desaceleração do planeta, um outro conceito que eu quero trabalhar com vocês hoje é também É engraçado, as pessoas viram para mim e falam assim, olha Luiz, então quer dizer que a culpa é da inversão dos polos? Não, a culpa não é da inversão dos polos. Conforme eu vou explicar para vocês agora, a inversão dos polos é também, assim como os terremotos, uma consequência de algo maior, de algo que não é comentado normalmente na mídia ou até mesmo aqui no YouTube. Por isso que eu faço questão de pontuar isso com vocês. Do que eu estou falando? A inversão dos polos é uma espécie de sintoma também. E ele, na medida em que ele vai se processando, a inversão vai se processando, a Terra vai desacelerando como forma sintomática de comportamento do nosso planeta, e assim acontecem os terremotos. Vamos voltar para a inversão. Por que a inversão ocorre? Essa é a grande pergunta. Por que os planetas e as estrelas fazem as suas inversões de polo? Por quê? Para quê? Aí vem a resposta. As estrelas e planetas fazem esse tipo de processo porque, na realidade, é um efeito colateral da passagem do tempo para elas. No universo, gente, as coisas se criam e se recriam exatamente de uma forma muito interessante de reciclagem, colocando para a gente claramente que todo corpo celeste tem um começo, um meio e um fim. O nosso fim, o fim da nossa Terra, está muito distante, está muito distante. Nosso planeta é considerado joviano, ele é jovem. Então ele tem muito tempo pela frente ainda. Mas, como todo organismo vivo, ele tem suas fases de amadurecimento. Não sei se eu já tive a oportunidade de comentar com vocês aqui no programa, tenho certeza que sim, mas lá atrás. A última inversão dos polos completa, ela aconteceu há quase 1 milhão de anos atrás. E foi tão forte, foi tão expressiva, que todo aquele magnetismo e o processo de inversão da polaridade magnética ficou impresso nas rochas, ficou memorizado pelas rochas na superfície do planeta todo. Então, há 1 milhão de anos atrás, a Terra fez sua inversão porque, mais uma vez, ela alcançou mais uma etapa no seu processo de envelhecimento. O que eu chamo de processo de envelhecimento? Dá uma olhadinha aqui. Nessa imagem, eu tenho destacado os 2 núcleos do planeta.
Esse mais alaranjado aqui seria o núcleo externo, o núcleo líquido. E esse vermelhinho aqui seria o núcleo sólido, feito de basicamente 80% de ferro. Tá? Olha só que interessante. Não é porque eles estão no centro da Terra, os dois núcleos, que eles não passam por modificações nas suas características físicas e químicas, por assim dizer. Então, lá os dois núcleos estão sob uma imensa pressão e aqui dentro há uma enorme temperatura. E com o passar do tempo, por exemplo, não estou dizendo categoricamente que seja somente isso, mas é um conjunto de fatores que se modificam ao redor do núcleo, com o passar do tempo, o núcleo externo, que é o núcleo líquido, por exemplo, ele vai esfriando. E provavelmente é o esfriamento de uma camada ao redor dele que tem feito essa modificação no comportamento dos dois núcleos. Em outras palavras, por que a nossa magnetosfera está enfraquecendo? Porque nesse momento, esse núcleo sólido e o núcleo líquido estão passando por transformações, estão se modificando. E como eu disse, não é mágica, é a ação do tempo sobre eles. Eles vão esfriando, eles vão se modificando e acabam assumindo outras dinâmicas no seu funcionamento, e isso é expresso aqui na superfície do planeta. Então é por isso que de tempos em tempos, ou seja, a cada X milhões de anos, ou a cada período, se de repente for melhor para vocês entenderem, o nosso núcleo, que é o grande motor do planeta, se modifica. Ele envelhece. Por exemplo, ele esfria um pouquinho. Esse pouquinho já vai fazer uma diferença enorme na projeção da magnetosfera, já vai fazer uma diferença enorme na velocidade de rotação do planeta e assim por diante. Deu para entender? Então, o que acontece? O que é a inversão dos polos? É um sinal de idade. É um sinal de que a nossa Terra completou mais um período de vida e o seu núcleo está se modificando. Ele está se acomodando, ele está esfriando. E o núcleo é o motorzinho do planeta. Então, tanto para a magnetosfera como para a rotação do nosso planeta, nós precisamos dele funcionando direitinho. E, na verdade, não é que ele está funcionando errado, mas ele está perdendo propriedades, ele está envelhecendo, como tudo, né? E por conta disso, nós estamos nesse momento sentindo os efeitos desse processo de envelhecimento. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. A ideia aqui do programa Nos Universo é trazer para vocês esses conceitos para vocês irem absorvendo com calma e começando a entender o mundo como de fato ele é. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de correr atrás de coisas que são relativas às nossas vidas e começar a se preocupar, principalmente vocês que têm filhos menores, esse tipo de coisa, a explicar essa nova dinâmica que acontece no planeta. O envelhecimento do planeta é algo que deve ser realmente contabilizado nas nossas vidas e também ser o item principal nas nossas escolhas. Só para a gente finalizar o programa, muita gente vem perguntar para mim se o litoral brasileiro vai ser atingido por tsunamis, esse tipo de coisa. Pena que a imagem talvez não consiga pegar agora para vocês. Vamos tentar virar então um pouco a câmera, vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem ver essas linhas vermelhas que eu tenho aqui no painel do USGS americano, que na verdade mostra a divisão das placas tectônicas, tá certo? Essa aqui é a placa do Pacífico, essa aqui é a placa sul-americana. E eu digo para vocês que um tsunami chegaria ao Brasil se houvesse um choque. E por acaso, nós temos um choque registrado aqui nesse ponto do mapa, demonstrando que provavelmente aqui houve uma liberação de energia. É um ponto calculado aqui de sismo. E, obviamente, a partir do momento que eu digo para vocês, que eu estou dizendo para vocês, que o choque entre as placas vai gerar terremotos, ele pode gerar também, automaticamente, ondas de tsunamis também. Tá certo? Vejam que interessante aquilo que eu estava contando para vocês logo no comecinho. Ao longo da placa do Pacífico houveram vários terremotos ontem. E é isso que prova a nossa tese, aquela que eu mostrei no papel, de que como a Terra está desacelerando, aquele movimento inercial das placas está fazendo com que elas se choquem com mais força. E por isso mesmo uma expansão, uma multiplicação maior do número de sismos pelo planeta. Então, de qualquer maneira, sobre os tsunamis aqui no Brasil, fica registrado que não é impossível. Muito pelo contrário, daqui para frente é possível sim. E a gente tem que começar a se conscientizar em relação a isso. Talvez seja o momento de você começar a replanejar a sua vida
se você realmente tem aí a preocupação e acredita nesses fatos que a gente está expondo aqui, de pegar, sei lá, sua família, mudar a sua família para um lugar mais alto, porque agora é inevitável, tá certo? Faz parte do processo de amadurecimento do planeta, como eu estava explicando para vocês. Não tem como a gente fugir desses aspectos, dessas situações, tá certo? Fica aqui o nosso WhatsApp, como sempre, o nosso e-mail para vocês, nos contatarem, tirarem suas dúvidas, e a gente vai respondendo, claro, na medida do possível, com carinho, com atenção. Não fiquem preocupados, não há motivo para pânico, e sim para uma nova conscientização. Isso é importante, você parar e realmente pensar e ver o que é importante mudar em função disso. Ninguém está sendo castigado, não é Deus, não é Jeová, não é ninguém. É simplesmente um acontecimento natural que vai se repetir ad eterno no nosso planeta, e enquanto o ser humano povoar essa superfície planetária, é importante que a gente tenha isso na cabeça, esse elemento na cabeça, porque isso vai ser uma constante daqui para frente. Tá certo? Um forte abraço a vocês e até o próximo programa.